Vamos que vamos, pessoal. Deixa eu abrir aqui o meu material e transmitir a tela para vocês. Só faz um favor para mim. Eu estou colocando a minha tela aqui para compartilhar. Assim que ela aparecer para vocês, manda um tirinho para mim que ela apareceu para vocês aí. Beleza? Eu acho que agora foi, não foi? Maravilha, show de bola. Pessoal, começamos nossa aula oficialmente e aí vamos comentar aqui os assuntos de uma ordem cronológica do nosso edital. O que é o edital? É aquele documento onde o INEP, né, que é quem prepara essa prova para a gente, ele traz para a gente os assuntos abordados que podem vir cair na nossa prova, beleza? E de acordo com o nível de importância, eu vou comentando com vocês. Bom, nesse materialzinho que já está com vocês aí, eu organizei o tema Origem da Vida e Biomoléculas. É o que a gente vai trabalhar aqui na nossa aulinha de hoje. Beleza? Bom, a gente vai falar sobre algumas teorias gerais, a gente vai falar sobre as biomoléculas, carboidratos, lipídios, vitaminas, e lá no final do material vocês vão ver que eu coloquei algumas questões do Enem para vocês, tá? Algumas questões sobre esses assuntos que já apareceram. E é muito importante, né, que ao longo do estudo de vocês, vocês façam essas questões. Para quê? Para vocês se acostumarem com a forma com que é cobrado, né? Se acostumarem com a leitura da questão, com o tipo de comando, né, que a questão traz para você. Ou seja, como que ela quer saber o seu conhecimento sobre os assuntos. Perfeito? Bom, pessoal, quando a gente fala de origem da vida, a gente tem que ficar ligado em algumas teorias, tá? Bom, qual dessas teorias, né, já caiu para a gente no Enem e a gente precisa ficar ligado? Duas teorias que se confrontam. Primeiro, a teoria da abiogênese e a teoria da biogênese. Pessoal, desde que o ser humano se organiza como sociedades, né? E a partir dessas sociedades elas criam culturas, essas culturas tentam moldar formas de pensamento, né? Ou influenciadas por dogmas religiosos, ou então influenciadas pela ciência. Bom, o que acontece aqui nessa teoria da abiogênese? Muito pela falta, né, de tecnologia, isso há séculos atrás, a forma com que as pessoas tinham de entender como a vida surgia, né, ela era muito mais simples, ela era muito mais rudimentar. Né? Então, o que acontece? Se acreditava, há séculos e séculos e séculos atrás, que a vida surgia a partir de uma matéria inanimada. Ou seja, a partir de algo que não tinha vida, a vida surgia. Né? E aí a gente tem um exemplo aqui, por exemplo, sapos que surgiam do lago após uma chuva, ou seja, quer dizer então que quando chovia, né, aquele ambiente ficava mais umedecido, isso favorecia o quê? O surgimento, a criação, vamos dizer assim, de sapos. Bom, a gente sabe que isso, né, hoje a gente sabe que isso é uma teoria muito simples e muito descartável, porque a gente sabe que tem toda uma complexidade sobre as teorias que trazem aí a possibilidade de vida. Né? Mas, há séculos, na verdade, até milênios atrás, 5.000 anos antes de Cristo, alguns teóricos, eles tentavam, a partir daquilo que eles conseguiam observar, explicar o que era a vida. Beleza? Então, a partir de uma matéria bruta e uma energia vital, ou então um sopro vital, né, aquilo que a natureza entregava do jeito que eles conseguiam perceber, acontecia o que a gente chama de geração espontânea, ou seja, a vida surgia a partir de coisas sem vidas. É claro que, né, o tempo foi passando e a tecnologia foi melhorando, os estudos foram chegando, né, novos cientistas mais curiosos foram aparecendo, e aí a gente foi tendo comprovação de que a ideia da biogênese, pessoal, quando a gente fala de gênese, vamos circular isso daqui, ó. Gênese significa criação, tá? A etimologia da palavra traz que gênese é o quê? A criação de alguma coisa. E bio, a gente sabe que é, né, o estudo da vida, biologia, né? Bio
significa vida. Então, a biogênese seria o surgimento, a criação da vida a partir de algo sem vida. E biogênese seria o surgimento da vida a partir de outro ser vivo, que é o que a gente sabe que acontece, né? A partir dos estudos biológicos. Beleza? Então, um ser vivo só pode ser originado a partir de outro organismo pré-existente, né? Uma descrição rapidinha aí. E aí, posteriormente, a gente vai compreendendo formas de reprodução. Beleza? Extremamente aí presente nos nossos estudos e conceitos da biologia. Pode explicar novamente a biogênese? Beleza. Explico sim, Augusto. Bom, vamos lá o significado da palavra, beleza? Quando a gente tem esse A aqui, esse prefixo A, ele significa uma negação, beleza? Gênese significa criação. E bio significa vida. Então, a biogênese seria a criação a partir de algo sem vida. Beleza? Uma teoria mais simples, mas que foi utilizada, né, séculos, milênios atrás, quando as pessoas ainda não tinham tecnologia e estudos possíveis para comprovar a existência da vida a partir de outro ser vivo. Show de bola, Augusto? Show. Vamos embora, então. Aí, né, dentro desse estudo, a gente vê, né, que a biogênese cai por terra quando esse camaradinho aqui, o Louis Pasteur, o pai da microbiologia, né, porque foi um dos pioneiros a conseguir estudar e explicar micro-organismos, ele faz ali um experimento com um tipo, né, de artefato que é o pescoço de cisne. Então, ele tem aqui um recipiente, né, e aqui esse recipiente ele tem um pescoço de cisne, que a gente, né, popularmente fala. O que ele faz ali? Ele coloca um caldo nutritivo lá dentro, ou seja, ele cozinha uma carne com legumes, separa esse caldo nutritivo e isola ele do ambiente. O que acontece quando ele isola do ambiente? Ele não permite a entrada de micro-organismos, que era algo que ele já desconfiava que existia, organismos que a gente não consegue enxergar. Tá? E aí, quando ele vai e quebra a ponta, né, desse frasquinho ali, que tem uma curvatura, consequentemente, entra ar e entram micro-organismos, né, azedando aquele caldo, fazendo transformações químicas naquele caldo. E aí ele, né, denota ali que, a partir do surgimento, do aparecimento, né, da vinda de micro-organismos para aquele caldo ali, esses micro-organismos começam a crescer, eles começam a se desenvolver e multiplicar ali dentro. Consequentemente, ele vem e ajuda a comprovar a teoria da biogênese. Um micro-organismo vai originar outros micro-organismos e vão colonizar, né, aquele ambiente, aquele caldo nutritivo ali. Show de bola? Bom, a biogênese já caiu no nosso Enem? Sim, já caiu, tá? Já faz um tempinho que caiu, não é um assunto muito recorrente, mas aqui no curso do Mago a gente fica ligado, porque vai que aparece de novo, a gente está com isso fresco na memória. Show de bola? Seguimos? Bom, além disso, tem outras 3 teorias aqui, né, sobre surgimento da vida, que as 3 já caíram também na provinha do Enem. Então, vou comentar com vocês aqui, mais uma vez, também não é dos assuntos recorrentes, na verdade, é dos menos recorrentes, porém, a gente já fica vacinado aqui que se por acaso, né, o camarada que for fazer nossa prova lá resolva colocar uma questão dessa aqui, a gente tira de letra, porque a gente vai dominar o assunto, beleza? Dessas teorias, né, sobre o surgimento da vida, a gente tem um dogma mais religioso, aonde, né, a partir da ideia do criacionismo, um Deus veio e criou tudo do jeito que é e do jeito que é para ser, né? Isso as bases religiosas utilizam bastante, né, até os dias atuais, apesar, né, do desenvolvimento da ciência, apesar, né, de toda uma cultura onde a gente consegue cada vez mais informação, a gente ainda tem dogmas religiosos que batem ali o criacionismo como a única explicação para o surgimento da vida. Beleza? Cada religião com a sua, mas o princípio é quase o mesmo. Um Deus inventou tudo do jeito que é e como tem que ser. Tá? Uma explicação, vamos dizer assim, um pouco mais simples, né? Para explicar a vida.
Bom, a segunda que a gente tem vai ser a teoria da panspermia cósmica, que essa teoria, pela ciência, ela não é descartada como um todo. Por quê? Muitos dos elementos químicos que a gente tem na nossa tabela periódica, que eu sei que vocês já estão, né, careca de ver elas aí, muitos desses elementos, eles surgiram aqui na Terra, eles vieram aqui na Terra, eles chegaram na Terra a partir, né, de chuvas de meteoros. Bom, vamos lembrar lá do nosso ensino fundamental, quando a gente estuda o Big Bang, o que aconteceu? Uma grande explosão, e a partir dessa grande explosão está tudo em expansão, né? E os planetas, os astros, de maneira geral, eles sofrem chuvas, né, cósmicas, que são fragmentos de satélites naturais, são fragmentos de planetas que explodem, de estrelas que explodem, por aí vai. Então, parte de elementos que temos aqui no nosso planeta, assim como o ferro é um deles, né, um ferro que é muito conhecido, parte desse ferro que a gente tem aqui no nosso planeta, ele, né, já foi registrado por paleontólogos e entre outros cientistas que ele de fato veio, né, de maneira extraterrestre. Então, a teoria da panspermia cósmica traz que elementos e também a possibilidade de algumas bactérias ancestrais terem vindo de fora do nosso planeta. Essa teoria ela não é descartada como um todo. Porém, né, com a evolução dos estudos biológicos e químicos, a gente sabe que essa teoria aqui, ó, ela é a mais aceita atualmente, que é a evolução dos compostos químicos. Bom, desde o Big Bang até o surgimento do nosso planeta, o nosso planeta em si, né, ele foi surgir aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. De lá para cá, muitas transformações já aconteceram no nosso planeta, né? Então, chuvas de diversos tipos, a chegada de meteoros de diversos tipos e tamanhos, né? Erupções vulcânicas, eras de glaciações, etc, etc, etc. Tudo isso contribuiu quimicamente para quê? Para que no nosso planeta, ao longo de bilhões de anos, os elementos químicos e as substâncias fossem tomando transformações até o surgimento daquilo que a gente chama de sopa primordial. Essa sopa primordial deu origem ao que a gente chama de coacervados. E o que é essa sopa primordial? O que são esses coacervados? São, na verdade, né, o surgimento, o aparecimento, a transformação química dos primeiros compostos proteicos e orgânicos do nosso planeta. Consequentemente, dando ali, né, a possibilidade dessas reações químicas aparecerem e formarem os primeiros seres vivos, né? As mais ancestrais bactérias do nosso planeta Terra. Beleza? Então, essa sopa primordial, esses coacervados, basicamente, são moléculas orgânicas e proteicas que deram origem ali às primeiras células de vida há bilhões de anos atrás no nosso planeta. Beleza? Então, a evolução dos compostos químicos é, hoje, né, a teoria mais, digamos assim, redondinha, aceita pela ciência para comprovar a vida no nosso planeta. Beleza? A biogênese tinha aquele experimento de criar ratos com roupa suja e alguma comida. E, sim, é um dos experimentos, né, que, na época, se não me engano, eram alguns padres, né, eles colocavam roupa suja e trigo no porão, e o que acontecia, né? Os ratos iam lá para se alimentar e abrigo. E aí, na cabeça da galera, opa, estou comprovando aqui que roupa e trigo vira rato, né? Na cabeça deles, né? Eles provavam a abiogênese dessa forma mesmo. Isso aí. Esse experimento já caiu ou só as duas primeiras teorias? Qual experimento? Não, não viajou não, Ian. É isso aí mesmo. Esse é um dos exemplos que a gente tem aí dos camaradas que queriam comprovar a, a biogênese. Do Pasteur, Luísa. Show. Esse experimento aqui, se não me engano, já caiu uma questãozinha assim, falando do Pasteur, tá? E em relação à biogênese, sim. Não tenho certeza se foi exatamente esse experimento. Beleza? Vou dar até uma conferida depois para você. Beleza? Mas é importante. Pessoal, o que eu precisava falar para vocês em relação a teorias do surgimento da vida
é isso aqui que já caiu para a gente. Beleza? O principal aqui, inclusive, lá no final dos slides, depois vocês vão conferir que tem lá as questões desses temas aqui. Beleza? Para vocês, né, revisarem e estudarem. A sopa primordial e os coacervados foram responsáveis pelo surgimento da vida? Isso, Mariana, exatamente. O que foi essa sopa primordial? O que foi esse coacervado? Foram justamente os compostos químicos, tá, que deram origem ali o surgimento das primeiras formas de vida, que foram bactérias bem ancestrais, bactérias bem antigas. Beleza? Show. Galera, o que a gente precisava saber, tá, sobre as teorias é exatamente isso daqui, tá? Inclusive as questões que já caíram abordam esses temas aqui. Show de bola? O que a gente faz agora? A gente pula para as biomoléculas. Assunto também muito importante, na verdade, para qualquer vestibular que a gente for fazer na nossa vida que tenha biologia, biomoléculas é muito importante. Beleza? A gente começa o assunto de biomoléculas. Se vamos falar de vitaminas, com certeza, Guilherme. Com certeza. De onde surgiu a sopa? Essa sopa, ô Lucas, ela foi surgindo a partir de várias reações químicas que aconteciam no ambiente, tá? Então, essa sopa, basicamente, ela era, né, ao longo de bilhões de anos, né, de chuvas, tempestades de raios, vulcanismo, gases tóxicos no nosso ambiente, né, que bilhões de anos atrás a gente tinha muito isso na nossa atmosfera, tudo isso reagindo quimicamente foi dar origem a essa sopa primordial. Show? É isso aí, Guilherme. Vamos sim, vamos falar de vitaminas ainda hoje, beleza? Então, pessoal, quando a gente vai falar aqui das biomoléculas, a gente vai falar de moléculas orgânicas que trabalham diretamente numa palavrinha que eu quero muito que vocês guardem no coração de vocês, que é metabolismo. Então, o que é metabolismo? São reações químicas que fazem o organismo dos seres vivos funcionar, beleza? Produzir energia, produzir e gastar energia. Então, biomoléculas está relacionado diretamente com o metabolismo, reações químicas. Show? Então, vamos lá. A primeira que a gente estuda aqui são os glicídios. Quais nomes podem aparecer para glicídios? Pode aparecer o nome carboidratos ou então o nome mais popular que é açúcares, beleza? Bom, principal fonte, né, para produzir energia no organismo, principalmente animal, tá? Quando a gente fala, então, dos organismos do reino animalia, que a gente estuda, né, geralmente no segundo ano, pessoal, a glicose é a principal molécula, que a gente vai o quê? Metabolizar. Para produzir quem? Aquela moléculazinha famosa, o famoso ATP, adenosina trifosfato, que a gente vai ter aula para falar bonitinho dela ainda, beleza? Mas vamos só, né, relembrando isso aí na nossa memória. Show? Bom, quais são os exemplos, né, que a gente vai ter de carboidratos, de glicídios? Bom, a glicose, né, que está presente em praticamente todos os açúcares, sacarose, que a gente encontra na cana-de-açúcar, a galactose, que vai fazer parte ali da lactose, que é o açúcar do leite, beleza? Então, quando a gente junta aqui galactose com glicose, a gente forma uma lactose. Eu já vou mostrar para vocês num quadrinho aqui que eu separei, tá? E, geralmente, os frutos vêm com um carboidratozinho chamado de frutose. Show de bola? Bom, além dessa função energética, a gente tem que ficar ligado que existem funções além disso, como função estrutural. Como assim função estrutural? De dar estrutura mesmo, de dar arcabouço para alguns organismos. Por exemplo, esse papel que provavelmente, né, a gente tem aqui mais de 90 pessoas nessa live maravilhosa. Muito provavelmente tem alguém aí com um caderninho anotando alguma coisa. E o que é essa folha que essa pessoa está escrevendo? Essa folha é feita de um composto que é um carboidrato estrutural, que é o chamado celulose. Está aqui, ó, faz parte da parede celular de cada célula de uma folha, né, de um vegetal, na verdade, como um todo. Então, todo vegetal, lá na sua célulazinha, ele tem uma parede celular que é feita desse composto chamado celulose, que é um carboidrato. Beleza? Bom, quando a gente vê, né, pegar um exemplo prático aqui, uma aranha.
Eu não sei se vocês já viram, mas a aranha, ela troca de pele, né? Ela sai de dentro dela mesma e libera uma pele mais antiga. Se tiver alguém aí que mora próximo, né, de região rural, as cigarras, né, naquela época de verão, as cigarras elas vão, cantam, e depois, se você for lá na árvore, está cheio, né, de exoesqueleto, que a gente chama. Esse exoesqueleto também é um carboidrato estrutural que faz parte ali, né, dessa carapaça dos artrópodes. Bom, essa carapaça ela é feita de um carboidrato chamado de quitina. Extremamente importante a gente lembrar disso daí, beleza? Já vamos até comentando aí, né, de alguns camaradinhos lá do reino animal. E quando a gente fala dos fungos, a gente tem aqui também uma parede celular. Só que, diferentemente dos vegetais que têm essa parede celular, né, dentro da sua célula, que no fungo aqui a gente fala até, né, uma hifazinha, a gente vai ter aqui uma estrutura, uma molécula chamada de quitina, né? São carboidratos estruturais que dão formato e também uma certa proteção a mais para essas células. Beleza? Bom, além disso, né, uma coisa extremamente importante é a gente lembrar que os carboidratos também fazem parte do nosso material genético. Opa, espera que minha canetinha agarrou aqui, gente. Então, o nosso material genético, né, o nosso DNA e o nosso RNA, eles também vão ter moléculas de açúcar, moléculas de carboidratos na sua composição. E isso é extremamente importante, né, para fazer forma química ali, para fazer parte da estrutura química ali desses componentes. Beleza? Bom, tudo certo por aqui. A quitina do exoesqueleto da parede. Pera, só um minutinho, subiu aqui. A queratina, Lucas, vai ser uma proteína, tá? Pessoal, geralmente na biologia, tudo que termina com ina é uma proteína, tá? A quitina, ela vai ser um carboidrato com algumas proteínas também estruturais ali, beleza? Mas a gente classifica ela aqui como um carboidrato estrutural, beleza? Sim, o componente quitina vai ser o mesmo, tá? Quem perguntou aqui? Foi a Júlia. Sim, a quitina em si, a substância quitina em si, vai ser a mesma, tanto dentro da célulazinha do fungo, da hifa do fungo, tá? Quanto lá na carapaça do artrópode. Beleza? Do artrópode, principalmente insetos, geralmente, tá? Aracnídeos. Beleza, Júlia? Por que alguns terminam com ose e outros terminam com ina? Bom, isso daí é convenção da química, tá? A química, né? Assim como na biologia a gente tem nome para muita coisa, na química também a gente tem. E aí, né, de acordo com os estudos vão saindo, né, e as classificações vão sendo feitas, os químicos eles vão dando esses nomezinhos aí para ajudar a gente, né, para facilitar a nossa vida. A gente tem que estudar dobrado, na verdade. Beleza? Pessoal, vamos lá. Na classificação desses carboidratos, a gente vai ter o quê? Uma quantidade, tá? Lembra disso, quantidade. Uma quantidade de carboidratos vai determinar a sua classificação, beleza? Quando a gente fala de mono, a gente está falando de uma moléculazinha de carboidrato presente nessa estrutura, tá? São carboidratos, consequentemente, né, são glicídios mais simples na sua estrutura. Bom, eles possuem ali energia para uso imediato. E aí, quem são esses camaradas aqui? Vamos lá. As pentoses, que vão fazer parte do material genético, tá? E aí, quem são, né? A gente tem a desoxirribose e a ribose. Então, desoxirribose vai participar do nosso DNA e a ribose do RNA. A gente ainda vai trabalhar bastante DNA e RNA aqui, tá? As diferenças entre os dois, podem ficar tranquilos. Agora, falando no carboidrato do DNA e no carboidrato do RNA, o que acontece? Pessoal, olha aqui, ó, desoxirribose. Desoxi, basicamente, para vocês não ficarem com muita dúvida, repara que aqui eu tenho um oxigênio a menos, ó. Tá vendo? Comparando as duas moléculas. Então, na ribose, eu tenho um oxigênio a mais. Estão vendo aqui? Na desoxirribose, desoxi, tirou um oxigênio. A gente tem um oxigênio a menos na composição desse açúcar. Beleza?
Ah, você acha que o Enem vai perguntar exatamente isso? Pessoal, a gente não tem como ter certeza. Mas, né, só para a gente entender o porquê do nome também, é isso aí. Show de bola? Tirou um oxigênio ali do desoxirribose, por isso que ele é classificado com esse nome. Beleza? Agora, dos mais, né, dentro da biologia, a gente tem aqui as exoses. Olha só. Pentose te lembra 5. 5 o quê? 5 carbonos. Exose te lembra hexa. É o hexa, né? É o que a gente está querendo, né? São 6 carbonos. Beleza? Então, são carboidratos com 6 carbonos na sua molécula. A glicose, né, como eu falei, que é a show da parada, ela é um carboidrato dessas que tem, né, 6 carbonos na sua composição. E aí, a gente tem ela aqui, né, na obtenção de energia, e ela é produzida lá no processo da fotossíntese. A gente vai ver, né, processos metabólicos aqui, como que a fotossíntese acontece, mas todo vegetal, toda alga, inclusive, né, praticamente toda alga e todos os vegetais, no seu processo autotrófico, ele vai produzir o quê? Glicose. Por quê? Porque essa glicose vai servir de energia para ela. Consequentemente, serve de energia para a gente também, que é onívoro, serve de energia para o herbívoro, e assim por diante na ecologia, que a gente vai ver legal também, porque ecologia é um assunto top 1 da nossa prova. Beleza? Bom, comentei já da frutose anteriormente, né? E a galactose também aqui, que a gente encontra em derivados do leite, né? Vai participar do açúcar que forma a lactose. Nesse quadrinho aqui, pessoal, a gente tem, né, uma classificação que são os oligosacarídeos, ou seja, são algumas unidades de monossacarídeos juntas. Monossacarídeo a gente viu agora. Oligosacarídeos é o que a gente vê aqui agora, principalmente os disacarídeos. Os disacarídeos são aqueles formados por 2 monossacarídeos. Beleza? Então, olha só, quando a gente tem a união de glicose com frutose, a gente forma uma molécula de sacarose, que a gente encontra na cana-de-açúcar, na beterraba. Quando a gente junta uma glicose com uma galactose, aí a gente forma a lactose, açúcar encontrado no leite. Cuidado, hein? Até hoje eu tenho muito aluno achando que lactose é a proteína do leite. Não é. Lactose é o açúcar do leite. Proteína do leite vai chamar caseína, é outra substância, é outra biomolécula. Tranquilo? Outras funções. Que a gente vai ver daqui a pouco. E aí, por exemplo, né, nos cereais, na cerveja, a gente tem muito isso daqui, ó, que é a maltose. É a junção de 2 moléculas de glicose. Beleza? Extremamente energético. Tá? E um dos motivos, né, da pessoa exagerar na sua alimentação, né, de pães, de cerveja, de massas, consequentemente, essa pessoa tem uma tendência o quê? A guardar muita energia no corpo, né? A engordar. Por quê? Porque são substâncias muito energéticas. Beleza? Bom, seguindo aqui na nossa classificação, a gente tem os polissacarídeos. Pessoal, polissacarídeos, aqui eu já acho que é uma importância bem relevante para a nossa prova. Por quê? Aqui o que acontece, pessoal? No processo de reserva de energia, nós reservamos energia no nosso corpo. A gente come todo dia, né, carboidratos. No pão, na hora do almoço, no arroz, ó, o pão na hora do café da manhã, o arroz na hora do almoço, no lanche da tarde, etc. A gente come, num pão, por exemplo, o amido, que é um polissacarídeo. Tá? Ele é encontrado, né, lá no trigo. E aí a gente quebra esse polissacarídeo em quê? Em glicose. Só que a gente nem sempre aproveita tudo. A gente converte no nosso organismo em quê? Em glicogênio. Então a gente se alimenta do amido, quebra ele, digere ele em glicose e, posteriormente, a gente reserva ele em glicogênio. Então, apesar da gente estar vendo uma biomolécula dentro da bioquímica, a gente já tem aqui alguns conceitos de fisiologia que é muito importante para a nossa prova também. Beleza? Já estou falando aqui um exemplo prático. Então, a gente come amido para quebrar ele, para digerir em glicose e reservar na nossa musculatura e um pouquinho no fígado também, num formato de glicogênio. É quase que a mesma molécula, está estruturada de maneiras diferentes. Então, o amido, o vegetal reserva, né? Quando a gente come uma mandioca, por exemplo, né? Você tira a mandioca, aquela raiz debaixo da terra, ela está cheia de amido,
que é o carboidrato, que é a glicose que ela concentrou ali. A gente vai digerir isso no nosso organismo, a gente vai absorver, a gente vai usar como energia e, posteriormente, a gente vai o quê? A gente vai guardar isso na nossa musculatura para uma necessidade. Por exemplo, né, quando você está de jejum, você fica de jejum, você vai lá, quebra glicogênio, né, e usa como carboidrato emergencial, enquanto você não se alimenta novamente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só um minutinho, pessoal, chegando as mensagens. Valentina, o monossacarídeo vai ser basicamente uma molécula de carboidrato, né, que a gente encontra ela sozinha praticamente, tá? Ó, vou mostrar aqui novamente. Deixa eu voltar aqui. Olha, monossacarídeos são carboidratos mais simples, tá? Ou seja, a gente vai encontrar eles de maneira isolada, vamos chamar assim. A glicose é uma, por exemplo. Então, ó, cada um desses aqui são monossacarídeos, tá? Cada um desses aqui são monossacarídeos. Quando eles se juntam, eles formam um disacarídeo, tá? E aí, quando a gente tem mais de 1000 glicoses numa molécula, a gente tem um polissacarídeo, tá? E aí esse polissacarídeo ou vai ser o amido, quando os vegetais reservam, ou vai ser o glicogênio, quando a gente reserva no nosso organismo. E os outros animais também. Vamos lá. A estrutura dos glicídios em geral está ligada à função biológica dela? Com certeza, com certeza. O glicogênio é obtido da mesma forma? O glicogênio, ele basicamente ele é uma substância de reserva. Então, para você ter glicogênio, você precisa de glicose entrando no organismo. Beleza? Então, a obtenção dele é a partir da nutrição. Tá? Eu acho que a sua pergunta está nesse sentido. Glicose mais glicose, Letícia, seria, está aqui, ó, nesse quadrinho, seria um disacarídeo. Ele formaria o que a gente chama de maltose, Letícia. Beleza? O polissacarídeo seria, por exemplo, quando a gente tem mais de 1000 moléculas de glicose juntas. Tá? E aí, mais de 1000 moléculas de glicose juntas, a gente vai formar o amido nos vegetais e glicogênio para os animais. Beleza, Letícia? Agora que eu vi sua mensagem aqui. E aí, comentei com vocês, né, da questão da celulose e da quitina, que fazem aí uma função estrutural. Eles também são polissacarídeos, tá? Ou seja, são muitas moléculas de carboidratos unidas para dar essa estrutura. Beleza? Bom, tudo certo aqui? Até aqui, pessoal, dá uma reagida aí, manda um tinindo aí para eu ver que vocês estão acordados na aula, que está todo mundo online. Maravilha, show de bola, isso aí. Vamos para cima. Pessoal, vamos pular para a nossa segunda biomolécula aqui, tá? Que são os lipídios. Também mais conhecidos, né? Como as gordurinhas. Beleza? Óleos, gorduras e ceras são nomes mais usuais que a gente pode encontrar. Só que na bioquímica, a gente trabalha com o nome de lipídios. Beleza? Bom, característica clássica aqui, eles são apolares. O que é uma substância apolar? Ela não se dissolve na água. Cadê minha canetinha? Está aqui. Ela não se dissolve em água. Beleza? Então, quando você tem uma mistura de água com óleo, eles podem até estar dentro do mesmo recipiente, mas quimicamente essas moléculas não se misturam, não reagem quimicamente. Beleza? Como que é a formação, né, química dessa molécula? Ela é a união de um ácido chamado de ácido graxo, ácido carboxílico, cadeias longas, tá? Com o álcool, através de reação de esterificação, né? Ou seja, a presença de um éster. Basicamente, está aqui o desenho dela. Para a biologia, isso daqui é o top do assunto? Não é, tá, pessoal? Isso daqui eu estou colocando só para a gente introduzir aqui e a gente reconhecer ali a cara da nossa molécula. Beleza? Bom, funções. Aí sim, isso daqui a gente não pode dar bobeira. Beleza? Primeira coisa, eu falei com vocês que os carboidratos são a fonte de energia, né? Ou seja, a primeira fonte de energia que a gente utiliza. E os lipídios? Eles são a segunda fonte. Então, é uma fonte secundária de energia, tá? Lembra disso, fonte secundária. E aí, por ser fonte secundária, nós, principalmente nós, a gente vai utilizar essa fonte secundária numa situação emergencial. E vamos armazenar isso no nosso organismo para
quando a gente tiver uma necessidade maior de energia, a gente poder ir lá e buscar no nosso tecido adiposo, ó, tecido adiposo, essas moléculas e metabolizar elas, transformando elas em energia. Mariana, exatamente. Oligosacarídeo significa alguns sacarídeos, tá? Tá em torno aí de 10 a 100 carboidratos. Agora, polissacarídeos, a gente vai trabalhar na casa milenar, tá? Já vai ser 1.000, 2.000, 3.000 carboidratos aí, glicoses formando a cadeia, beleza? Então, mono vai ser 1, né? Di vai ser 2, oligo vai ser alguns, poucos, 10 mais ou menos, e poli vai ser aí muita glicose. Beleza? Show. Pessoal, dos lipídios, né? A gente tem aí composição da membrana plasmática. Galera, vamos lembrar um negócio. Todo organismo vivo tem membrana plasmática nas suas células. Independente se esse organismo é uma célulazinha só, como uma bactéria ou como um protozoário, ou como a gente, que temos trilhões de células no nosso corpo. Beleza? Então, cada célulazinha nossa tem uma membrana plasmática que é formada por lipídios. A gente tem aquela dupla camada fosfolipídica, né? Aquela classificação básica que a gente fala da membrana plasmática. Beleza? Então, é extremamente importante para a gente. Às vezes a gente tem uma mania de achar que gordura é uma coisa que não é tão boa. Não é tão boa se a gente comer demais, tá? Mas é extremamente importante para os processos vitais. Bom, a gente vai ter também, né, na composição de hormônios e vitaminas, né, existem as vitaminas lipossolúveis, que a gente vai ver aqui, e também uma proteção mecânica. Pessoal, uma pessoa que acumula mais gordura no seu corpo, consequentemente, ela protege mecanicamente o seu organismo interno, tá? Contra choques, por exemplo. Agora, existem problemas fisiológicos relacionados que a gente vai comentar, beleza? Pessoal, os lipídios, eles fazem parte, né, da composição química de hormônios, por exemplo, os hormônios sexuais, tá? Testosterona, estrogênio, progesterona, são hormônios que, para o nosso organismo, são extremamente essenciais num processo reprodutivo, né? E também de desenvolvimento. Então, vocês, né, quando vocês estavam lá com os seus 13, 14 anos, os meninos explodiram de testosterona e as meninas começaram lá, né, o seu ciclo ovariano. Ou seja, o organismo começa ali um processo a estar apto para a reprodução, por mais que não seja o ideal nessa idade, né? Mas o organismo, biologicamente falando, ele está começando esse processo nesse momento. E esses hormônios têm na sua composição lipídios. Então, lipídios são extremamente importantes no desenvolvimento do organismo de qualquer pessoa. Beleza? Bota isso na cabeça. A gente tem aqui também... A gente tem aqui também a função de isolante térmico, né? Quando a gente pensa lá no urso. Bom, por que o urso consegue passar longos períodos, né, de isolamento enquanto a caça para ele não é vantajosa naqueles momentos muito complicados, né? Que acontecem lá nos polos? Bom, porque ele tem ali uma massa gordurosa que mantém o organismo dele um pouco aquecido e produzindo energia. Ou seja, ele tem ali uma questão de isolação térmica, né? Ou seja, funciona como um isolante térmico para ele. E se a gente for lembrar, eu sei que vocês vão lembrar, lá no primeiro ano, quando vocês estudaram, né, a histologia, vocês estudaram essa célulazinha aqui, ó. Vou fazer um desenho simples aqui de um neurônio. Lembram? Quando vocês estudaram tecido nervoso? O que tinha aqui nesse neurônio que protegia o impulso nervoso? Quem souber, escreve aí. A gente tinha aqui, ó, uma gordurinha. Como é que é o nome dessa gordurinha? Vamos ver se alguém lembra. Bainha de mielina. Boa, isso aí, ó, a galera tá sabendo demais. O que é essa bainha de mielina? Ela é um composto lipídico que faz com que o impulso nervoso, ele ganhe o quê? Velocidade. Lembram disso? Então, sem a bainha de mielina, o processo de impulso nervoso ele fica danificado. Ou seja, a gente precisa de uma gordurinha ali, a gente precisa de um lipídio ali que protege o nosso axônio, né, os dendritos e axônios. Perfeito? Bom, além disso, né, tem uma característica de impermeabilização, evita a perda de água, né, principalmente aí nas penas das aves.
A gente tem ali um tipo de cera, né, que vai ajudar, principalmente aves que têm ali um comportamento aquático, né, elas precisam muito disso para conseguir mergulhar, caçar e rapidamente sair da água. Isso é bem bacana, inclusive. E aí, como eu comentei com vocês, as vitaminas, né, lipossolúveis, elas precisam, então, de componentes lipídicos para conseguir ser absorvido pelo nosso organismo. E aí, para ficar mais fácil aqui, né, da gente lembrar quais são, é a famosa DECA, beleza? Muito tempo atrás tinha um componente, né, que o pessoal do fisiculturismo, né, a galera que usava aí uns produtinhos errados, eles usavam um composto que chamava inclusive DECA, que era um derivado, né, um hormônio sintético derivado com essas vitaminas aí, mais alguns outros produtos aí proibidos, né, para fazer a galera ficar mais forte de maneira rápida, e aí chamava justamente DECA por conta da presença de algumas vitaminas aí que estimulavam, né, outras coisas do organismo para ganhar mais força. Tá? Então, lembra aí dessas vitaminas DECA quando a gente fala de vitaminas lipossolúveis. Mas a gente vai falar de vitaminas daqui a pouquinho. Beleza? Pessoal, da classificação, a gente tem os triglicerídeos, tá? Ou seja, são três. Por que triglicerídeos? Porque tem 3 ácidos graxos na sua composição, mais o glicerol. Beleza? E aí, isso é só uma classificação para vocês saberem o porquê do nome, tá? A gente tem aqui os saturados e os insaturados, está relacionado com a cadeia química deles, tá? E aí é aqueles que a gente conhece como gordura, os saturados, eles vão estar sólidos em temperatura ambiente, por exemplo, gordura animal e manteiga, e os insaturados, que são os líquidos, né? Óleo de oliva, óleo de fígado, óleo de bacalhau. Ainda está na alta. Não entendi. Alan, ainda não entendi, ainda está na alta, não entendi. Ah, ainda. Ah, tá. Ainda está na alta Deca? Pô, não estava ouvindo falar mais. Entendi. Show de bola. Pessoal, isso daqui é só uma classificação, tá? O Enem vai perguntar a gente sobre essa classificaçãozinha aqui. Eu acredito muito que não, tá? Até onde eu me lembro aqui, não caiu nenhuma questão perguntando sobre os que são saturados ou os que são insaturados. Mas isso daqui, sim, a gente precisa levar em consideração. Saturados são mais maléficos à saúde, podendo gerar aterosclerose. O que é aterosclerose, pessoal? Pensa que isso aqui, ó, vai ser uma veia ou uma artériazinha que irriga o seu coração de sangue. Se você tem um acúmulo de gordura aqui dentro, você vai estar aqui acumulando o que a gente chama de placas de ateroma. Consequentemente, o que vai acontecer com o seu coração? Ele vai ter que fazer mais força para fazer com que o sangue que passa aqui dentro consiga circular pelo seu corpo e também, né, consiga oxigenar o seu corpo. Então, o nosso coração ele vai bombear o sangue, né, para conseguir transportar esse sangue e oxigenar o nosso corpo. Se você acumula muita placa de ateroma aqui, que é o que a gente chama de aterosclerose, consequentemente, o seu coração ele vai ter que fazer o quê? Mais força. Fazendo mais força, o que acontece? A sua pressão arterial, né, ela vai subir. E se essa situação aqui acontecer, ó, o que vai acontecer? Você não vai conseguir oxigenar o seu organismo, você não vai conseguir oxigenar o seu coração, e aí é o que a gente chama de infarto. O que é o infarto? É a morte de algumas células do seu coração, comprometendo o batimento cardíaco, comprometendo a oxigenação do restante do organismo. Consequentemente, a pessoa tende ao quê? Ter um desmaio, ela tende a passar mal por conta disso. Então, principalmente os saturados aí, eles ajudam nessa formação dessas placas. Então, isso pode vir contextualizado numa prova Enem? Pode, porque fisiologia é um dos assuntos que o Enem gosta bastante. Beleza? Gorduras trans. Basicamente, pessoal, as gorduras trans, elas passam por um processo genético e artificial, tá? De laboratório. Basicamente é isso.
esse processo, né, é um processo de hidrogenação e interesterificação, então são situações químicas em laboratório, tá? Conduzidas de maneira artificial, e aí a gente pode ter aqui, ó, diminuição do colesterol bom, HDL, e aumenta o LDL. Vou explicar agora para vocês o que é, só um minutinho. Os fosfolipídios são aquela composição da bainha, da membrana plasmática que eu comentei com vocês. Então, toda a célula ela vai ser composta dessa forma aqui, né? A sua membrana plasmática vai ser composta dessa forma, um meio interno e um meio externo, aonde a gente tem ali a passagem de substâncias, né, nutrientes para dentro e fora das células, que passa aqui pela membrana plasmática. Quem é essa membrana plasmática? Um conjunto de fosfolipídios. Então, é só uma classificação que a gente tem aqui para a gente lembrar dos lipídios. Beleza? Está lá, constituinte das membranas plasmáticas, membranas celulares. E aí a gente tem também uma classificação que são os carotenoides, são lipídios, né, que a gente consegue ali ser precursor, né, quimicamente de algumas vitaminas. Inclusive, são esses lipídios que dão cores vivas a alguns vegetais, como a cenoura, como a abóbora, como a beterraba. Beleza? Dentre as classificações, a gente tem as ceras também, ou seja, a gente possui glândulas sebáceas no nosso corpo, né? Essas glândulas sebáceas produzem ceras, produzem um sebo que serve para proteger o nosso organismo. Os vegetais também produzem algumas ceras com o intuito de proteção, né? A cera de abelha, por exemplo, ela serve ali para proteger a colmeia. Toda folha que a gente vê no ambiente, ela tem uma cutícula. Essa cutícula também serve principalmente para evitar perda de água para o ambiente. Então, isso são lipídios ali, vegetais, que ajudam na proteção das plantas. Beleza? Ambiente. Temperatura ambiente. Isso aí. Bom, entre as classificações, pessoal, aquela que eu acho que pode ser muito importante para a gente, que inclusive, né, auxilia na formação das placas de ateroma, são esses aqui, os lipídios esteroides, tá? São esses aqui, inclusive, né, que vão fazer ali parte da composição química dos hormônios que eu comentei com vocês. Por isso que a gente fala hormônios esteroides, né? Quando o camarada vai aplicar um negocinho, a gente chama de hormônio esteroide, porque esse esteroide é um derivado de uma gordura. São derivados químicos de gorduras. Beleza? Bom, quais são os tipos de colesterol, né? Que vai ser aqui o principal exemplo. A gente tem lipoproteína de baixa densidade, lipoproteína de alta densidade e lipoproteína de baixíssima intensidade. Qual que é perigosa para o nosso organismo? Vai ser esse daqui, ó. O LDL e o VLDL. O que significa isso na molécula de esteroide? Do colesterol, na verdade. Quando a gente tem baixa densidade, a gente tem muita gordura na molécula e pouca proteína. Consequentemente, a gente tem isso aonde? Concentrado no nosso sangue. Principalmente LDL e VLDL. Agora, quando a gente tá, né? A gente faz o exame de sangue, aí o médico olha lá, pô, você tá com colesterol bom, legal. O que quer dizer? Que o seu colesterol, né, no seu sangue, que está sendo demonstrado naquele exame de sangue, ele está com os níveis de proteína o quê? Mais altos. Beleza? Então, essa é a diferença. O LDL e o VLDL podem vir contextualizando junto com aquela situação do acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos e acidentes, né, vasculares, né, um infarto, por exemplo, ou então um AVC, quando a gente fala de um acidente vascular cerebral. Beleza? Bom, aqui a gente pula, então, para as vitaminas, lembrando que a gente tem duas classificações gerais. Vitaminas solúveis em água, que são as hidrossolúveis, e aí a gente tem as do complexo B e C, e as lipossolúveis, igual eu comentei com vocês, a DECA. Show de bola? Bom, elas também vão participar como cofatores enzimáticos, tá? Ou seja, quando a gente tem, por exemplo, o metabolismo energético, né, quando a gente produz ATP nas nossas células, a gente tem derivados de vitaminas que participam. Vocês vão lembrar desses nomezinhos, a famosa NAD e a famosa FAD.
NAD e FAD são coenzimas. Elas são derivadas de proteínas que lá no processo elas vão carregar elétrons, elas vão carregar hidrogênios, elas vão carregar fósforo, vai depender do momento ali do metabolismo. Beleza? Bom, metabolismo, mais uma vez, né? Palavrinha importante aí pra gente, que está relacionada a todas as reações químicas que a gente realiza. Beleza? Isso vale lembrar que a gente precisa suplementar o nosso organismo todo dia com doses de vitaminas. A gente não consegue produzir as vitaminas de maneira autônoma. Então, a gente precisa, né, mandar isso para dentro da nossa alimentação. Beleza? Bom, uma da que a gente consegue estocar aqui é as lipossolúveis. O grande problema é que isso pode gerar uma situação chamada de esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, tá? Então, a gente consegue concentrar um pouquinho no nosso organismo, depois, né, de uma suplementação, até pode, mas isso pode gerar problemas aí, né, no nosso fígado. Esteatose hepática, então, é um acúmulo de gordura que acontece no fígado, e é uma coisa que acomete 70% dos brasileiros nas estatísticas aí gerais, beleza? Bom, vitamina A, pessoal, Enem vai te cobrar o nome químico delas? Eu acredito que não, tá? Qual é o nome da vitamina, o nome químico? Eu acredito que não. Mas alguns aqui vale a pena a gente guardar. Por exemplo, a gente sabe que a vitamina A, ela está relacionada com a saúde, né, da nossa visão. E aí ela vai ajudar lá dentro do nosso globo ocular na boa formação dos cones e bastonetes, que é quem vai ajudar a dar nitidez e coloração, inclusive, né, para toda a luz que entra no nosso globo ocular. E aí, qual que é o nome dela? Retinol. Bom, vai te lembrar retino, vai facilitar um pouquinho, tá? Vai estar presente principalmente nos beta-carotenos, né, que a gente viu que é precursor dessa vitamina, que é a gordurinha, né, presente lá em alguns vegetais. E aí, a gente, né, tendo uma boa nutrição, a gente mantém uma visão noturna bacana. O que geralmente em prova a gente tem que ficar ligado com as vitaminas, pessoal? É a fonte onde a gente consegue ela e qual problema acarreta se a gente não consumir. Beleza? Então, a gente vai ter aqui o problema da cegueira noturna, ou então aí, chamada xeroftalmia. Bacana, é isso mesmo. Hoje Deus livra, logo Deus leva. É isso aí, verdade. Bem lembrado, bem lembrado. Esse macete é muito bom. Deixa eu ver aqui. A galera colocou. As caspas são consideradas lipídios? As caspas? Caspa de cabelo? Daiana, agora que eu vi aqui a sua... Mas te respondo, se foi isso mesmo, né? Eu acho que faz sentido. Isso. São duas aulas. Não, não, eu já vou terminar, já está quase acabando. Pode ficar tranquilo, tá? Esqueci quem perguntou, acho que foi a Daiane. Daiane, as caspas, elas são, né, elas têm alguns motivos para acontecer, mas basicamente algumas glândulas sudoríparas que a gente tem no nosso couro cabeludo, elas produzem um pouco de gordura em excesso. Consequentemente, isso gera uma inflamação na nossa epiderme do couro cabeludo, que gera essa descamação. Então, a caspa em si, ela é como se fosse uma pelezinha que vai morrendo ali pelo excesso de gordura, beleza? Não é a gordura em si, mas é um excesso. Beleza? Já vamos acabar, galera. Só um minutinho, porque a gente acabou demorando um pouquinho para entrar. Então eu vou só mais aqui 5 minutinhos eu consigo terminar. Beleza? Pessoal, vitaminas do complexo B. Aqui já é uma hidrossolúvel, tá? O nome dela é tiamina, tá? Síntese de proteínas e respiração celular, ou seja, ela vai trabalhar ali diretamente ligado com o metabolismo energético do nosso corpo, tá? E aí a gente consegue em cereais integrais, levedura, cerveja, banana, fígado, ovo e leite e carne de porco, são fontes bacanas. Qual que é o problema de não ter vitamina B1 no nosso organismo? Pode gerar problemas neurológicos e principalmente essa doença aqui, ó, a beriberi. A beriberi, ela é uma condição fisiológica, né, negativa, que vai gerar emagrecimento rápido, anemia, ela vai gerar prostração, ou seja, dores no organismo. Tá? Então, a falta de B1, lembra, B1, beriberi. Isso ajuda a lembrar. Beleza?
Você pensou que era lipídio. Tem uma relação direta, beleza? Pessoal, vitamina B2, também conhecida como riboflavina, ela é precursora do FAD, lembra? Do FAD, lá, quando a gente estuda, né? Aquele ciclo de Krebs, aquela coisa maravilhosa. Pois é, ela é uma precursora de um cofator, tá? Um cofator, ou a gente pode chamar também de coenzima, beleza? Participa ali dos processos energéticos de uma célula, tá? Ah, isso pode gerar, né? Deficiência metabólica, inflamação nas mucosas, seborreia. Aí, ó, você falou de caspa, né? A dermatite seborreica pode ser influenciada aqui, ó, pela falta de vitamina B2, beleza? E anemia. Pessoal, anemia é um quadro geral para baixa produção energética, tá? A gente pode considerar dessa forma. E aí, né, a gente vai encontrar isso em cereais, fígado, ovo, leite, verduras e, claro, né, suplementos de maneira geral podem ajudar. A vitamina B3, conhecida como niacina, geralmente é o nome que a gente mais conhece, ou nicotinamida, que nada mais é do que o nome do NAD, que também faz parte dos processos metabólicos energéticos, tá? Ele ajuda a regular o colesterol no sangue, isso é muito bom, né? Porque a gente viu ali que logo Deus leva, se der bobeira. Obrigado aí pela ajuda, né? Eu estava esquecendo desse macete, é muito bom. E também, né, o que a gente precisa ficar ligado? Na questão da pelagra. Pelagra já caiu em prova. No Enem, não, mas para vestibulares de maneira geral, a pelagra vira e mexe, aparece. Que é uma condição de diarreia, dermatite é uma inflamação, tá? Da pele, de maneira geral. São várias inflamações, a pele fica avermelhada, machucada. E demência, né? Demência está relacionada ali com baixa cognição, sistema nervoso com deficiência. Ok? E aí a gente vai encontrar isso onde? Nozes, carnes, grãos, fígado, feijão, peixe. Geralmente, tá, pessoal? Alimentos ricos em proteínas e gorduras vão ter aí um aporte de vitaminas bem bacana. Ok? Bom, vitamina B5, né, é o ácido pantotênico, ele vai ajudar aí no metabolismo de proteínas, gorduras e açúcares. Coenzima A, essa coenzima A também participa lá do início do ciclo de Krebs, tá? Não sei se vocês estão lembrados disso, a gente ainda vai ver isso mais para frente, mas é uma enzima que participa do início do processo do ciclo de Krebs, tá? Mais uma vez, carnes e derivados do leite, né, principal fonte aí mais fácil da gente conseguir, né, se nutrir. Avitaminose, tá? Quando a gente fala de avitaminose, a gente está falando justamente, né, do problema da falta da vitamina. Isso vai gerar fadiga, cãibra e formigamentos, tá? Ou seja, o sistema nervoso periférico, ele fica comprometido na falta de B5. A vitamina B6 é a piridoxina, tá? Mais uma vez atuando no metabolismo, vai, né, gerar aí seborreia, né? Anemia e problemas de crescimento, e também convulsões. Mais uma vez, carnes, frutos, vegetais. A gente acaba aqui repetindo um pouquinho alguns aqui. Mas, qual eu considero aqui uma das principais? A B12. B12, a gente não pode esquecer, pessoal. Beleza? Bom, nome da B9, ácido fólico. Inclusive, se você pegar um pacote de farinha na sua casa aí, vai estar lá, enriquecido com ácido fólico. Pode dar uma conferida aí. E a B12 é a cobalamina. Por que elas são muito importantes? Por causa da produção dessa proteína aqui, ó, que é a hemoglobina. Beleza? A hemoglobina vai ser a proteína do nosso sangue que carrega quem? Os gases da respiração. Né? E o mais importante, a gente sabe disso, é o gás oxigênio. Então, para a gente produzir energia, a gente precisa de oxigênio. Para esse oxigênio correr pelo nosso sangue, a gente precisa das hemácias com hemoglobina. Beleza? A ausência de B9 vai gerar ali uma anemia megaloblástica, que é um quadro diferenciado para anemia, e a ausência de B12 vai gerar anemia perniciosa e distúrbio do sistema nervoso. Então, são quadros diferentes para anemia, mas que, no fim das contas, geram o que ali? Né? Uma deficiência energética, gera uma prostração, a pessoa fica mais pálida, a pessoa fica mais indisposta no geral, inclusive, né, em casos mais críticos, pode gerar aí até, né, o arrasta para cima do indivíduo. Beleza? Vocês têm aula agora de geografia? Beleza. Deixa eu só
eu estou quase finalizando aqui. Pessoal, vamos fazer o seguinte, então, para a gente não atrapalhar a próxima aula, me lembra que agora a gente vai para C. Depois da C a gente finaliza rapidinho. Lembrando também que a C é muito importante. Beleza? A relação dos números aqui foi uma classificação de quando essas vitaminas elas foram sendo descobertas e classificadas. Tá? Não precisa preocupar em relação ao número delas, não. Beleza? Pessoal, vou finalizar aqui, só para não atrapalhar vocês, com a próxima aula de vocês. E aí vamos fazer um combinado. Semana que vem eu vou mandar o link para vocês 5 minutinhos antes. Beleza? Que aí a gente já vai entrando, e aí às 7 a gente começa, e aí a gente não atrasa. Show de bola? Pessoal, Valeu, prazer Bruno. demais, prazer imenso estar com vocês aqui. E semana que vem a gente se encontra de novo. Beleza? Grande abraço. Bons estudos, hein? Daqui a pouquinho eu mando esse material para vocês. Valeu! Valeu!